3. Regressor Instruction. Capítulo 11. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Ei, Young-si. Se você não quer que sua mão seja quebrada, é melhor você soltar o KWK. Ai. Ah. Naquele momento rápido, ela foi incapaz de compreender o que havia ocorrido. Assim que aquela sombra enorme caiu sobre seu rosto, ela fechou os olhos. Mas aquele grito foi bastante. Quando ela abriu os olhos, ela viu Park Deok-gu, que estava silenciosamente olhando para baixo, e Eu Seok-gu, que havia caído no chão, gritando. Deok-gu-si. Angar. Eu não tinha ideia que tínhamos esse tipo de lixo aqui. Tudo bem, não está quebrada, então não seja tão chorão. Arag. Um grande punho cortou o ar mais uma vez. O som de impacto soou quando o golpe caiu precisamente na cabeça de Oh Seok-gu. Era quase irreal vê-lo atirado ao chão como se uma arma pesada e contundente o tivesse atingido. Ah! Uh! Uh! Pare de fingir. Eu nem bati em você com tanta força. Alguém pode pensar que você é um recém-nascido choroso com todo o barulho que está fazendo. Com milímetros grande pé ele chutou e o corpo de Oh Seok-gu foi jogado para o alto. Ele foi arremessado. Ao vê-lo colidir com a parede, Jungayan temeu que a situação se transformasse em algo maior. Está tudo bem agora, então, por favor, pare. Você vai machucá-lo. Deok-gu-si. Ah! O olhar que ele lançou na direção de Oh Seok-gu foi aterrorizante. No entanto, se ela não o impedisse agora, talvez a morte de Oh Seok-gu realmente acontecesse. Ver Oh Seok-gu curvado e tremendo no chão a deixou ansiosa. Não se preocupe muito, Nonin. Tudo o que fiz foi dar-lhe um pequeno empurrão e um pontapé. Bem, este Young-si é apenas um bebê chorão. Não era por isso que ela estava ansiosa. Ela podia ver algumas pessoas correndo depois de ouvir os gritos de Oh Seok-gu. Pare. Ponto. O que você está fazendo? Seok-gu-si, você está bem? Eu estou bem. O mais notável deles era, é claro, Lei Ji. Enquanto ela conduzia seu rebanho em direção a eles, uma confusão brilhou em seus olhos. Ei, o que diabos está acontecendo aqui? A violência é proibida dentro do abrigo. Aquele homem assediou sexualmente a Yancy. Então eu dei uma surra nele. Isso é verdade? Eu vi com meus próprios olhos. Não é. O que? Ser claro, pode ter parecido errado porque eu agarrei a mão de Yancy. Mas ele está enganado. Você ainda está falando isso? Tudo bem, isso é o suficiente, Deok-gu-opa. Como eu disse, a violência é proibida aqui. Mesmo se Seok-gu-si fizesse algo errado, balançar os punhos rapidamente em alguém sem ouvi-lo primeiro cria desarmonia entre os membros do grupo. Essa maneira de fazer as coisas não é certa. Antes de mais nada, você precisa determinar se algo de errado está acontecendo. Ponto. Seok-gu-si, você realmente agarrou a mão de Yancy para depois assediá-la sexualmente? Não. Absolutamente não. Eu nunca quis fazer uma coisa dessas. Então o que deu que Gupa viu? Acho que houve um pequeno mal-entendido. Ser claro, é verdade que expressei meus sentimentos em relação a Yancy, mas eu errei e pensei que a Yancy os tinha aceitado. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mesmo? Sim, sim. Errei realmente. Por favor, repita exatamente o que você disse. Eu disse a Yancy que queria me aproximar dela, e a Yancy retribuiu. Acho que me enganei. A Yancy, por favor, esclareça. O que Seok-gu-si acabou de dizer é verdade. Vários olhares pousaram sobre ela. Claro, isso não era algo com que ela pudesse se acostumar de repente. Era porque seus olhares estavam longe de ser amigáveis. Ela rapidamente percebeu que não havia ninguém ao seu lado. Quando seus braços e pernas começaram a tremer de tensão, o rosto de Leiji e seu olhar como se a encorajasse a se apressar e falar surgiram em seu campo de visão. Por algum motivo, ela teve problemas para abrir a boca. Isso é verdade. Mas depois disso, Seok-gu-si. F puxou meu braço com força. Se eu quiser ter um tempo agradável aqui. Ele falou assim. Eu fiquei um pouco surpresa. Por favor, fale corretamente, Yancy. Não consigo entender o que você está dizendo. Faça isso passo a passo. Su.
Então é verdade que seu Kousi disse que queria se aproximar de Ayansi e você concordou? Desculpe. Sim. Mas eu não sabia o que ele queria dizer. Eu não sabia. Eu perguntei se é verdade. E é verdade. Mas... Com licença, Ayansi. Sim. Então, não foi Ayansi quem agiu de forma enganosa e permitiu que esta situação se desenvolvesse. Pensando bem, você anda com seu Kousi desde que veio para cá. Estou errado. Isso é verdade, mas... Sempre foi. Seu Kousi quem se aproximou primeiro. Isso é o que acontece quando seu comportamento é problemático. Não. Bem, isso é. Você acha que é aceitável criar esse tipo de mal-entendido e depois recuar assim? O mesmo vale para Dokegupa. Não posso acreditar que você bateu em uma pessoa sem nem mesmo considerar a situação real. Quando ela virou a cabeça um pouco para olhar para Park Dokegu, ela notou um tom de confusão em seu rosto. Ele provavelmente estava pensando, talvez eu tenha cometido um erro. Ele está dizendo a verdade? Nonin. Eu concordei que deveríamos nos aproximar. Mas... Ela estava tão perplexa que nem sabia por onde começar. Ela não tinha ideia de como responder a essa situação que surgiu do nada, ou como ela poderia consertá-la. Seu rosto corou e seus olhos se encheram de lágrimas. Você acha que chorar vai resolver alguma coisa? Eu sinto muito. Eu. Não é uma questão de você estar arrependida ou não. Para ser honesta, o clima no abrigo não tem estado bom recentemente. Dokegupa. Claro, eu agradeço por você ajudar uma mulher em uma situação como esta, mas não haja tão precipitadamente a menos que saiba o que está acontecendo sobre. Eu acho que você foi um pouco, muito imprudente desta vez. Sim. Especialmente quando é uma situação em que não está claro quem são a vítima e quem cometeu. Me desculpe. Sou eu a quem você deveria se desculpar. Peça desculpas diretamente à vítima, seu Kousi. Desculpe. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu já sabia a resposta. Era uma situação que pude ler com facilidade. Eu esperava que algo acontecesse mais cedo ou mais tarde, mas não assim. Nunca imaginei que eles lançariam uma ofensiva cheia de acusações dessa escala. Park Dokegu estava com uma expressão embaraçada e parecia estar à beira das lágrimas. Enquanto isso, Jungaian derramava lágrimas como uma cachoeira. Claro, não havia justiça aqui. À primeira vista, o agressor e a vítima estavam longe. Bem, não era da minha conta se Jungaian realmente tentasse tirar vantagem de Oseukou. No entanto, o fato de Jungaian estar em uma situação difícil era uma questão de considerável importância. Na minha aparição, Lei Ji foi a primeira a falar. É bom ver você, Kyongopa. Atualmente. Você está louca. Desculpe. Ji, você está louca. Ou que você. Você acha que isso é algum tipo de palavrão local? Você acha que ninguém vai ouvi-la quando você está causando uma comoção tão grande? Só porque saímos do abrigo regularmente para limpar do lado de fora, isso não significa que não podemos cuidar de questões internas também. Ela parecia ter percebido que havia cometido um erro. Ah! Então, a situação agora é. Eu vi de longe, então eu quase sei o que está acontecendo, como disse Ji. Em uma situação como essa, onde o agressor e a vítima ainda não foram claramente identificados, até eu ficaria com medo se fosse encurralado por um grupo como este. E no entanto, que situação temos agora? Mas aquela mulher é claramente a culpada. Ji, você pode dizer com certeza que seu Kousi é totalmente inocente. Eu tinha quase certeza de que ela não podia. No momento em que essas palavras saíssem de seus lábios, seria ela, não eu seu Kou, quem assumiria a responsabilidade por elas. E então, ela ficou hesitante, exibindo uma aparência ansiosa e perturbada. E com base na reação de Ayansi, não acho que seja esse o caso. Mas, acima de tudo, Ayansi não é esse tipo de pessoa. Eu posso garantir isso. Minha garantia era exagerada. Completamente exagerada. Naquele momento, eu estava falando bobagem. Foi uma observação tão embaraçosa, até eu tive vontade de rir disso. Jungaian, que provavelmente sentiu que não valia a pena se preocupar, provavelmente ficou extremamente grata por uma declaração em sua defesa. Mas outros não sentiriam o mesmo.
Quando na Terra eu a teria conhecido tão bem a ponto de poder provar por ela? Além de sua disposição pura, eu não tinha outro motivo para atestar por ela. Na verdade, houve muitos pontos dignos de menção. Em primeiro lugar, era errado questionar a vítima do ponto de vista de que ela havia feito algo errado quando o crime envolvia assédio sexual. De jeito nenhum Leiji, uma mulher, não saberia disso. Sua insistência em ficar do lado de Oseo-ko provavelmente foi feita com a intenção de promover a exclusão de forasteiros e consolidar seu poder existente. Ou talvez o objetivo fosse ferrar com Jungayan desde o início. Eu não me importaria de negar sua lógica, mas simplesmente avançar minha agenda neste caso funcionaria tão bem. Não, não tão bem. Por quê? Estou no controle. Eu era o único no poder aqui. O que eu quis dizer é que minha autoridade era mais pesada do que a de qualquer outra pessoa aqui. A Yancy não merece isso. Ah, isso. Havia um grande contraste entre Jungayan, que me encarou enquanto enxugava as lágrimas, e aqueles que olhavam para Jungayan com hostilidade evidente em seus olhares. Talvez, para eles, essa fosse uma situação muito irracional. Alguém que apareceu do nada e intimidou-os para que abandonassem a situação, também parecia excessivamente da parte só com uma pessoa. Claro, eu não seria odiado. Eu olhei para Jungayan. Uma mulher favorecida pelos poderosos. Ela estava fadada a se tornar um objeto de ódio, uma pessoa sobre a qual todos os outros não podiam deixar de direcionar sua insatisfação. Especialmente para alguém como Lei Ji. Todo mundo ainda está parado. E Oseo-ko se precisa tratar seus ferimentos. No entanto, depois disso, vou pedir-lhe para explicar a situação exata novamente. Por enquanto, vamos mover Seoko-se primeiro. Sim, senhor. Ji-se, por favor, limpe este lugar rapidamente, para que você possa começar suas atividades diárias. Logo chegará a hora de Insung-se retornar. Os monstros podem começar a se aproximar a qualquer momento, então Deokigu, por favor, patrulhe a área ao redor. Tudo bem, Youngmin. Além disso, a Yancy, gostaria de falar com você por um segundo. Sim. Algumas pessoas estavam sussurrando, Leiji estava mordendo os lábios e Oseo-ko parecia estar bastante irritado. Eu podia ver claramente o que todos eles estavam pensando. Eu pude entender algumas de suas palavras, mas ninguém desaprovou abertamente minhas ações. O que? Aquela mulher. Cadela. Afinal, havia uma presa muito melhor do que eu. Venha comigo. Assim. Em vez de alguém forte, era o tipo de escolha fácil. Regressor Instruction capítulo 12. Sente-se, por favor. Eu sou. Eu podia ver sua expressão hesitante. Estava claro que ela ainda não tinha se acalmado. Enquanto ela enxugava as lágrimas, os ombros tremendo, ela parecia um pouco com uma criança. Em primeiro lugar, ela era uma garota comum de 21 anos. Ela nunca tinha experimentado tal situação antes, então não era de se admirar que ela fosse assim. Eu não conseguia compreender exatamente o que ela estava sentindo, mas parecia que ela não tinha realmente entendido o que tinha acontecido ainda, nem chegou a entender certo a situação em questão. Sinto muito. Não tenho certeza do que você está se desculpando. Mas sou eu quem? A Yancy não fez nada de errado. Claro, eu não vi o que aconteceu, mas... Por enquanto, você poderia falar pelo que aconteceu? Eu não quis dizer isso. Apenas. Eu sei. Por favor, diga-me o que você consegue. Sem pressa. Enquanto sorri e falava com ela, ela lentamente começou a falar. Na verdade, eu já tinha uma ideia aproximada de como a história correria, e era bastante previsível. O problema é que eu não conseguia entender as palavras dela. Foi difícil para mim entender o que ela estava dizendo em meio a todos os soluços e lágrimas. Graças ao sistema, eu sabia que o seu nível de inteligência não era baixo, mas talvez não fosse baseado na simples capacidade de raciocínio. Sussurrou-se de repente. Sim. Entendo. E ele agarrou minha mão e eu gritei. Ah! Mas não importava se eu pudesse entendê-la ou não. Era mais importante sentir empatia por ela. Era mais importante ouvir seus motivos, porque ela estava chorando e porque estava chateada, do que julgar quem era o culpado. Estou do seu lado. Eu não disse isso em voz alta, mas ela provavelmente pensou assim. E foi isso que aconteceu. E de repente,
Deokiguchi viu Ele bateu nele, e então disse. Entendo. E naquele momento, Kilyoongsi veio. Sim. O problema era que essa lamentação dela estava demorando muito. Finalmente, depois de mais alguns minutos, sua tediosa história chegou ao fim. Deve ter sido difícil. Ele não. Eu estou um pouco melhor agora. Definitivamente parecia que ela estava um pouco mais calma agora. Seus ombros, que tremiam ocasionalmente, voltaram ao lugar original e sua expressão chorosa foi substituída por um leve sorriso. Ela havia recuperado alguma compostura. Obrigado, Kilyoongsi. Você não tem que me agradecer. São apenas as circunstâncias. N não. Quero dizer, você disse que acreditava em mim antes. Ah. Você tem me ajudado desde que nos conhecemos. Eu acho que fiz nada por você. Não se preocupe com isso. Posso perguntar por que você é tão legal comigo? Foi difícil decifrar a origem desta pergunta. Eu não tinha certeza se ela estava simplesmente interessada em mim ou desconfiada de mim. Achei que provavelmente fosse a última. Provavelmente, Yoo Seoko abordou de maneira semelhante. Vamos dar a ela uma resposta razoável. Eu apenas fiz o que achei certo, mas se eu tivesse que dar uma razão. Sim. Eu tenho uma irmã mais nova em casa. Talvez seja porque a Yancy me lembra dela. Na verdade, eu realmente não pensei isso. A personalidade de Yulia era completamente diferente da de Jungayan, e era difícil encontrar qualquer semelhança além da idade. Mas pensei que seria a resposta adequada. Ah! Ela provavelmente tem mais ou menos a mesma idade de Yancy. Eu sinto muito. Eu não deveria ter. A Yancy. Eu tenho duas irmãs mais velhas, mas perdi contato com elas há muito tempo. Uma expressão sombria veio. Achei que não seria um problema se eu investigasse um pouco mais. Seus pais. E eles não estão por perto. Nós temos algo em comum. Você também, Kilyoongsi. Sim. Ela parecia estranhamente encantada. Nós somos um pouco parecidos. Sim, parece que sim. Foi bom para nós ter algo em comum. Os cantos da minha boca subiram quando a vi silenciosamente segurando as mãos. Considerei se seria melhor ser mais ativo ou dar um passo atrás, mas, infelizmente, não tinha certeza da resposta correta. Depois de pensar um pouco, continuei minha linha de pensamento anterior. Se não fosse muito problema. Sim. Eu gostaria que você ficasse um pouco mais confortável comigo. É puramente meu egoísmo, mas... sim. Como? Podemos começar falando mais informalmente. Sim. Tudo bem. E então informalmente? Basta falar casualmente. Sim. Quero dizer, tudo bem, opa. Ela parecia ser tímida. Pude confirmar mais uma vez que Jungayan não era boa em socializar com outras pessoas. Enquanto eu calmamente a encarei e observei com meu olho da mente, suas estatísticas gerais vieram à minha vista, verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Jungayan. Nome, Jungayan. Título, nenhum. Você deve se esforçar um pouco mais. Idade, 21. Disposição, puro. Classe, nenhum. Estatísticas, resistência, 11. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Agilidade, 11. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Vitalidade, 14. Potencial de crescimento, heróico ou inferior. Inteligência, 22. Potencial de crescimento, heróico ou superior, vírgula. Resistência, 14. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Sorte, 23. Potencial de crescimento, heróico ou superior. Mana, 10. Potencial de crescimento, lendário ou superior. Visão geral. Esta pessoa tem o potencial de melhorar suas habilidades mágicas além do grau lendário. Embora sua capacidade física geral seja baixa, podem experimentar um crescimento explosivo como mago ou sacerdote no futuro. Ela não está ciente de que pode sentir mana. Mesmo que vocês dois se tornem magos, é inevitável que ela se torne uma bruxa em uma escala totalmente diferente do jogador Lei Kilyoong, então não perca o sono por isso. Sua força e vitalidade aumentaram em 1 e 2 em comparação com o que eu tinha visto antes. Parecia que ela estava trabalhando duro para fortalecer as paredes. Também foi interessante que seu valor de mana estava em 10 pontos. Ao contrário de mim,
que só ganhou mana depois de se tornar um mago. Ela o tinha desde o momento em que foi convocada aqui. Ela não conseguia sentir ainda, mas era possível que eu pudesse fazer algo para ajudar nisso. Aconteceu enquanto eu estava pensando em discutir mana e magia. Se com a licença, Kiliongopa. Eu poderia falar com você por um minuto? Não era a voz de Jungayan. A dona dessa voz vindo de trás de mim era Lei Ji. A expressão no rosto de Jungayan mudou para ansiedade. Na verdade, eu havia previsto que Lei Ji se aproximaria de mim. Foi um pouco mais rápido do que eu esperava. Certamente. Esta mulher tinha uma boa cabeça sobre os ombros. Você vai mudar para o meu lado. O lado mais vantajoso já havia sido determinado pelos acontecimentos anteriores. Superficialmente, pode ter parecido simplesmente um caso de julgamento de quem estava errado entre Osseokou e Jungayan. No entanto, também havia sido uma luta pelo poder entre Leiji e eu. Era provável que Leiji soubesse disso também. Ninguém nos classificou em uma hierarquia, mas ela percebeu, no entanto, que eu estava acima dela. Disposição, ambicionista e egoísta. Havia dois padrões de comportamento que surgiam quando alguém como essa mulher viesse ou encontrava um novo poder. Para rejeitá-lo. Ou para se juntar a ele. Ela agiu mais rápido do que eu esperava. Ela não estava perdendo por ficar do lado de nós, mas essa não deveria ter sido uma decisão tomada levianamente. Abri minha boca e falei baixinho, olhando não para Leiji, mas para Jungayan. Você poderia me dar licença por um momento? Acho que Ji-se e eu precisamos conversar. Ah, tudo bem. Compreendo. Opa. Parecia que ela estava um pouco nervosa ao colocar um pouco de ênfase em sua última palavra. Jungayan se levantou e Leiji tomou seu lugar. Eu a peguei olhando para nós novamente e novamente. Aparentemente, ela gostou da nossa conversa. Como posso ajudá-la? Isso. Eu só queria me desculpar. Isso, sinto muito pela comoção. Está bem. Na realidade, Ji-se não fez nada de errado. Não, Kiliongopa. Foi minha primeira vez lidando com uma situação como essa. Então fui um pouco impulsivo e não considerei a situação externa. Não pensei em você e nos outros lutando além dessas paredes. Teria sido melhor resolver essa maneira silenciosamente. Está tudo bem. Eu também teria ficado perturbado se estivesse no lugar de Ji-se. Pelo contrário, acho que devo me desculpar por ser muito sensível. Não é isso. Opa apenas fez o que tinha que fazer. Embora ela fosse bastante jovem, eu não estava acostumado a ser chamado de Opa por uma mulher mais velha do que eu. Que? O que é isso? Em relação a seu Kousi. Eu não tenho nenhum plano sobre o que fazer com seu Kousi no momento. De qualquer forma, o tratamento dele vem em primeiro lugar. Há outras coisas que eu preciso fazer enquanto isso. Ah, bem, isso é um alívio. Lamento ter incomodado você com isso. Eu estava tão perturbada antes que não pude fazer um julgamento adequado. Eu gostaria de ser a única a resolver isso, se você permitir. Você poderia deixar isso comigo? Eu não pude deixar de me preocupar. Eu ainda não tinha descoberto como lidar com You Seokuo. Não havia leis nem polícia aqui, então eu não tinha certeza se deveria puni-lo, ou mesmo como. Ayansi. Agora que penso no passado, acredito que também fui muito crítica em relação a Yancy. Se você me deixar cuidar disso. Por favor, vá em frente. Pelo que entendi, Jesse era quem gerenciava este lugar para começar. Peço desculpas por intervir presunçosamente. Ah, não. Não foi isso que eu quis dizer. Está bem. Eu sei o que você está tentando dizer. Espero que não se importe com o que aconteceu antes. A questão é que também reconheci parte de sua autoridade. Esta mulher deve ter entendido as implicações de minhas palavras. Não tenho intenção de impedir você. Portanto, não faça nada para me irritar. Apenas fique quieto e fique fora do meu caminho. Quando terminei de falar, pude ver que sua mão estava furtivamente se estendendo para frente. Falando objetivamente, Leiji era uma beleza. Tentei manter meu batimento cardíaco estável, mas era difícil ficar parado quando alguém estava tão perto do meu corpo. Em vez disso, estava mais curioso para saber por que ela se aproximou de mim dessa maneira. Tenho certeza que é difícil o suficiente para você deixar o abrigo. Muito obrigado por cuidar de nós. Não é tão ruim. Se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo,
Gostaria que me avisasse, por favor. O que for. Dizendo isso, ela acariciou minha coxa. Nesse ponto, é claro, eu poderia dizer o que essa mulher queria. O que for. Sim. Seja o que for. Eu não pude evitar, mas fiquei com vergonha de vê-la vindo para mim de forma muito mais agressiva do que eu esperava. Esta mulher pode ser tola, mas ela não era estúpida. Não acho que alguém poderia confundi-la com uma idiota. Seus olhos mostraram uma estranha expressão de desejo. Fome por poder? Ambição? Não importava de qualquer maneira. Eu gosto de homens ambiciosos. Para mim, ter poder ou ambição era uma forma de me proteger. Claro, meus motivos não importavam para a Lei Ji. Tudo o que importava era o resultado. A questão era, ficar mais perto dessa mulher me beneficiaria. A única coisa que ela tinha a seu favor era que ela podia controlar o bando de idiotas. Pode haver outros usos para ela, mas por enquanto é só. Ela deve ter se aproximado de mim porque estava bem ciente desse fato. O grupo pode não ser muito útil em primeiro lugar, mas não havia mal nenhum em tê-lo. Na verdade, pode haver algo útil a ganhar do lado dela, afinal. Talvez a conexão com Jungaian. O que devo fazer? Eu tinha certeza de que ela não tinha realmente se apaixonado por mim. Se eu não pudesse perceber isso, ainda estaria pensando que ela era apenas uma vadia estúpida e impensada. Não é isso. Ela estava querendo um contrato. Um relacionamento simples. Lei Ji tinha muito a ganhar. A reconsolidação de seu poder depois de ter sido abalado, bem como a formação de um vínculo com alguém cuja autoridade pode ser inferior apenas ao mais forte dentro do grupo. Também pode ser útil para fazer o público acreditar que não estávamos nos dando mal. Não havia nada de errado em se aproximar um do outro. O que eu ganho com isso? HMMM. Que tal a Yancy? Os cantos da minha boca levantaram e eu pressionei perto dela. Pude ver que o rosto da Lei Ji continha uma estranha mistura de empolgação e expectativa. Bom. Foi uma sensação que eu não sentia há algum tempo. Nossos lábios tocaram um no outro. Pode ter parecido romântico à primeira vista. Mas nossos pensamentos eram diferentes. Vamos nos usar. Sorri levemente ao dizer, parece que somos um pouco parecidos. Sim. Eu também acho. Regressor Instruction Capítulo 13, verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Lei Ji. Nome, Lei Ji. Título, nenhum. Você deve se esforçar um pouco mais. Idade, 29. Disposição, ambicionista egoísta. Classe, nenhum. Estatísticas, força, 0,5 potencial de crescimento, comum ou inferior. Agilidade, 0,9 potencial de crescimento, comum ou inferior. Vitalidade, 10 potencial de crescimento, comum ou inferior. Inteligência, 20 potencial de crescimento, raro ou superior. Resistência, 0,8 potencial de crescimento, comum ou inferior. Sorte, 15 potencial de crescimento, comum ou inferior. Mana, 0,0 potencial de crescimento, comum ou inferior. Visão geral, parabéns, jogador Lee Ki-long. Você finalmente encontrou um incômodo. O casal perfeito, formado a partir de estatísticas baixas e potencial terrível, nasceu. Certifique-se de usar anticoncepcionais. Se vocês dois realmente conceberem um filho juntos, eu teria pena da segunda geração nascida de sua união. Que casal! Esta mulher era um pouco mais inteligente do que eu pensava anteriormente. Não, para ser mais exato, não era que ela fosse excepcionalmente brilhante. No entanto, vale a pena dar uma olhada em sua capacidade de ler a situação, determinação e de agir. Eu entendi por que Kim Il-sung confiou o grupo a essa mulher. Ela era perspicaz e sabia como responder apropriadamente. O fato de ela ter jogado Jungaian, que ela vinha mantendo sob controle nos últimos dias, para mim deu-me uma ideia aproximada do que ela queria. Ela provavelmente queria segurar o corpo principal enquanto cortava quaisquer pontas soltas. Claro, ela pode ter outros motivos, mas eu não precisava saber sobre eles. Eu engoli e examinei as estatísticas de Lei Ji mais uma vez. Sua taxa de crescimento não era ruim. Em comparação com a última vez que a vi, sua vitalidade aumentou em 1 ponto, sua inteligência em 2 e sua sorte em um total de 3 pontos. Como ela fez isso? A questão era como ela havia aumentado suas estatísticas. No caso da inteligência,
Foi possível inferir que essa estatística não se baseava simplesmente na capacidade de pensamento crítico ou no conhecimento existente. Por exemplo, Jung-Yan, apesar de ter grande inteligência, faltava em alguns aspectos. Por outro lado, Lei Ji era o oposto. Ela era astuta, embora sua estatística de inteligência fosse abaixo a de Jung-Yan. Talvez a aptidão ou habilidade mágica de entender o conhecimento relevante fosse a base da estatística de inteligência. Seu aumento de sorte também foi estranho. Quando eu verifiquei pela última vez, sua estatística de sorte era 12. Eu não entendia como sua sorte teria aumentado durante a noite. Tive o palpite de que estava relacionado ao meu alto nível de sorte, mas foi apenas um palpite. Tive que pensar um pouco mais sobre como as estatísticas funcionavam. Você acordou cedo. Porque tenho muito em que pensar. Lei Ji ficou ao meu lado, sem fazer nenhum esforço para esconder o fato de que ela estava olhando. Ela parecia bem ontem, mas sua expressão parecia um pouco mais clara do que antes. Lide com Yu Seokou e fique de olho em Jung-Yan. Se algo fora do comum acontecer com ela, me informe imediatamente. Você deveria estar dizendo isso para a mulher que beijou. Não fale bobagem. Eu cuidarei disso. Acho que sei o que você está planejando, mas o que há de especial nesta mulher? Ela é uma vadia calculista. Noona não precisa saber. Você. Pude ver seu rosto ficar vermelho quando a chamei de Noona. A idade dela provavelmente era um assunto delicado. Lei Ji mordeu os lábios ligeiramente. Não tínhamos nos transformado em um casal amoroso nem em companheiros de equipe que protegiam as costas um do outro durante a noite. Até certo ponto, essa era uma relação contratual. Não havia nenhuma lista detalhada de termos, mas nós dois tínhamos concordado em fazer uso um do outro e passamos pelo processo de formação desse arranjo. Era um contrato que poderia facilmente ser cancelado a qualquer momento, mas por enquanto, nos permitiria, no mínimo, acreditar um no outro. A questão era quanto tempo esse relacionamento duraria. Não havia problema se nos respeitássemos e nos mantivéssemos na linha, mas ninguém poderia dizer o que o futuro reservava. Suspirei levemente e comecei a falar. A propósito, por que Ji-se me escolheu? Eu disse a você, Kilyon-gopa. Gosto de homens ambiciosos. Ela não era a única que tinha que corresponder às expectativas. Assim como eu poderia descartá-la a qualquer momento, ela poderia facilmente fazer o mesmo. O que importava agora era meu próprio crescimento e Jung-Yan. Lei Ji não se gabaria de nosso relacionamento aleatoriamente. Porque também estava a seu favor. Mas ela poderia sugerir isso se estivesse com disposição para trabalhar. Era importante saber como isso afetaria a Jung-Yan. Ser socialmente confusa significava que ela inevitavelmente lutava para se expressar e ser receptiva às emoções. Ela não tinha paz e perdeu o contato com as irmãs há muito tempo. Em outras palavras, Jung-Yan não só não estava familiarizado com a formação de relacionamentos com outras pessoas, mas provavelmente estava faminta por afeto. Tive de aumentar seu apego a mim e, no processo, sua dependência. Lei Ji me ajudaria com isso. As coisas foram tratadas mais rápido do que o esperado. Não houve nenhum julgamento ou qualquer coisa desse tipo para Yu Seokou. Eu não tinha certeza se ele sabia que Lei Ji estava do meu lado, mas Yu Seokou rapidamente admitiu que ele era o culpado e recebeu uma punição adequada com a qual todos concordaram. Claro, até certo ponto, a influência de Lei Ji teve um papel neste resultado. O engraçado é que ela manteve uma atitude de eu não tinha poder neste assunto. Além de direcionar sua raiva para mim, ela furtivamente começou a manipular a opinião pública, fazendo acreditar que parte da culpa recaía sobre os ombros de Jung-Yan. Eu não pude ajudar por causa de Lei Kilong. Ele valoriza Jung-Yan. Essas foram as palavras não ditas que poderiam ser deduzidas de seu comportamento. Devido a isso, Jung-Yan foi forçado a suportar o ódio de todos os outros. Enquanto observava o processo de manipulação de Lei Ji, não pude deixar de sentir que Lei Ji era mais terrível do que eu pensava. Esta é uma mulher que é boa em intimidar. Se eu pudesse descrever isso em termos de estatísticas, seria além de lendário. Eu não levantei um dedo para impedi-la. No final das contas, esse processo foi bem sucedido em fornecer o ambiente ideal para Jung-Yan ser totalmente isolada por aqueles ao seu redor. Nessa situação em que todos odiavam Jung-Yan, não havia nada que ela pudesse fazer para se redimir.
Eventualmente, havia apenas um lugar onde ela poderia se virar. Graças a isso, há dias eu ouvi o choro de Jungayan. Sisu. Ike. Você está bem? Sim. Estou bem. Obrigado. Opa. Eu sou muito. Eu sei que você está ocupado. Não, de forma alguma. Obrigado por me dizer isso. Se você trabalhar um pouco mais arduamente, os outros provavelmente reconhecerão seus esforços. Claro, eu já sei que a Anya está fazendo o seu melhor. Para ser honesto, não era fácil fingir ser uma boa pessoa. Mas vai ficar tudo bem. Vamos caçar juntos a partir de agora. Já discuti isso com Yoon Sung-si. E é apenas alguém como eu. Tudo bem? É claro. Eu sorri levemente e acariciei sua cabeça. O que eu fiz até agora pode ser chamado de conquista. Parecia que o tempo que eu passei não era sem sentido, se ela estava com medo de interagir com outras pessoas. Tive o desejo de tirar uma foto para comemorar isso antes de sairmos. Mas eu já sabia que não poderia apressar esse processo. Devagar. Eu não queria um relacionamento que pudesse desmoronar tão facilmente quanto um castelo de areia. Os laços que nos uniam precisavam ser mais fortes. Opa, estou feliz que você esteja aqui. E se eu estivesse sozinha? Não, você não sabe como estou aliviado por ter a Annie ao meu lado. Como está sua circulação de mana? Você fez algum progresso? Sim. Parece estar funcionando por enquanto. Acho que posso sentir isso dentro de mim. Se eu enviar pelos meus braços, posso ser capaz de fortalecer. Que tal lançar feitiços mágicos? Eu ainda não tenho certeza. Na verdade, conversar com Jungayan não foi apenas com o propósito de melhorar nosso relacionamento. Assim como Park Deokigu, que estava lutando para se acostumar com sua nova classe e se familiarizar com escudos, eu precisava de tempo para me familiarizar com a classe Mago. As saídas frequentes que Kim Sung vinha fazendo sozinho recentemente podem ter sido feitas com a intenção de nos dar esse tempo. Visualizar. A magia era o resultado da visualização do que se queria fazer com a humana. O processo de lançamento de feitiços foi uma ajuda essencial para a visualização. Eu também tive dificuldade em implementar magia pela primeira vez. O conhecimento básico estava na minha cabeça, mas achei difícil alcançar o resultado que queria. Eu precisava construir uma torre com minha mana. Uma torre sólida sem rachaduras ou ar dentro. Ao mesmo tempo, pensei na ação que queria realizar em minha cabeça. Imaginei chamas subindo de meus dedos. Escute minha voz. Responde-me. Chama. Ao mesmo tempo, uma pequena chama subiu do meu dedo. Jungayan assistiu com um olhar ligeiramente surpreso em seu rosto. Uau! Eu acho que é importante definir claramente o que você deseja alcançar em sua mente. É mais conveniente se o feitiço for simples, mas não acho que importe se for um pouco longo. A questão é que coincide com seus pensamentos. A desvantagem era que a maioria dos feitiços fáceis de visualizar eram inúteis. Pensando naqueles feitiços que só poderiam ser apelidados de Shun-NT Síndrome da oitava série, senti meu rosto esquentar. Entendo. No meu caso, ao invés de manifestar magia em si, estou pensando em aproveitar mana para me aprimorar. Você provavelmente encontrará seu próprio método preferido também. Quer dizer, pode parecer difícil agora, mas será um pouco mais fácil se você conseguir uma classe. Como esperado. Eu entendo. Pode não ser possível usar magia a menos que você tenha uma classe. Dado que Kim Sung, que tinha bastante mana, era incapaz de usar magia, parecia que você não poderia superar os limites de sua classe. A razão de dar a Jungayan todo esse conhecimento, apesar desse fato, era óbvia. Eu sou a favor dela. Não havia maneira mais fácil de se aproximar de alguém do que ensinando ou aprendendo com ela. Mesmo se eu contasse a ela com antecedência o que ela aprenderia mais tarde, eu não perderia. Você pode não ser capaz de usar magia até conseguir uma classe. Ainda assim, vamos praticar a construção de sua mana passo a passo. Sim. Deixe comigo. Opa, farei o meu melhor. Eu balancei a cabeça naturalmente. Mana aumentou em 1, a inteligência aumentou em 1. Bom. É possível que quanto mais você usar, mais mana terá no futuro. Pessoalmente, estou ansioso por isso. Sim. Então, vamos parar aqui por hoje. Na verdade, há algo que eu não entendo. Oh? Sim.
Recentemente, tive outro aumento na minha mana. Enquanto a ouvi explicar, verifiquei a janela de estatísticas de Jungaian. Eu estava curioso sobre o progresso que ela fez até agora, verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Jungaian. Nome, Jungaian, título, nenhum. Você deve se esforçar um pouco mais. Idade, 21. Disposição, pura. Classe, maga. Grau comum. Estatísticas, resistência, 11. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Agilidade, 11. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Vitalidade, 14. Potencial de crescimento, heróico ou inferior. Inteligência, 22. Potencial de crescimento, heróico ou superior. Resistência, 14. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Sorte, 23. Potencial de crescimento, heróico ou superior. Mana, 15. Potencial de crescimento, lendário ou superior. Equipamento, nenhum. Atributo, como ser uma maga. Classificação, heróico. O que? Maga. O que mais se destacou foi o título de mago. Porque minha mana não está circulando bem. O sorridente Jungaian mais uma vez chamou minha atenção. O que você está? Não pude deixar de notar que algo estava errado. Regressor Instruction capítulo 14. Porque minha mana não está circulando bem. Que diabos? Eu olhei para sua expressão mais uma vez, mas ela permaneceu inalterada. O sorriso brilhante que ela exibia era diferente com a aparência lamentável que ela exibia anteriormente. Verifiquei sua janela de status novamente, mas, naturalmente, nada mudou. Eu não estava enganado. Classe, mago, nota comum, Jungaian já havia ganhado uma classe. Desde quando? Quase 3 dias se passaram desde a última vez que verifiquei a janela de status de Jungaian. O momento coincidiu quase perfeitamente com o dia em que comecei a dar aulas de magia para ela. Ela tinha sido discreta sobre isso, mas era possível que ela tivesse ganhando uma classe no momento em que comecei a discutir magia com ela. Atributo, como ser um mago. Classificação heróico, completa aquisição de conhecimentos básicos sobre magia elemental. Mana aumentou permanentemente em 2 pontos. O potencial de crescimento aumentou de forma explosiva. O que diabos é isso? Até mesmo seus atributos eram exagerados. Assim que ela entendeu os princípios básicos da classe, ela recebeu um atributo associado a ela que era o grau heróico. Parecia um tapa. Esta foi a primeira vez que vi alguém que, apenas por compreender o básico da magia, ganhou não apenas uma classe, mas também um novo atributo. Se fosse possível para outros, Kim Sung teria escolhido este método. Jungaian deve que ser um caso único. Enquanto eu pensava por mais algum tempo, Jungaian começou a olhar para mim mostrando traços de ansiedade. Opa. Ah, desculpe. Eu estava pensando. Você me perguntou sobre a circulação de mana, certo? Sim. Eu tentei o que Opa disse, mas ainda é muito difícil. Não pode ser difícil. Talvez seja porque a quantidade de mana que você está usando é um pouco demais. Isso é estranho. Eu podia ver sua mão se esticando. Peguei a mão ligeiramente estendida de Jungaian e comecei a despejar meus fracos recursos de mana. Tentei avançar e reunir sua mana, mas o mana de Jungaian nem mesmo se mexeu. Não era simplesmente porque estava faltando minha mana. Ela está me bloqueando. Minha tentativa de ajudá-la a circular sua mana foi intencionalmente suprimida. Foi só quando comecei a franzir a testa que senti o mana de Jungaian se movendo na direção que eu queria. E como esperado, você é incrível, Opa. Seriamente. Tente imaginar. Desculpe. Imagine o feitiço. Algo como uma chama subindo de sua mão. Você pode fazer o que eu fiz antes, certo? Sim. A quantidade de mana necessária para cumprir as condições para usar este feitiço foi perfeitamente acumulada. Deveria ter sido fácil para ela imaginar uma pequena chama depois de chegar a este ponto. Mas então seu mana se desfez instantaneamente. Não foi porque ela demorou muito ou simplesmente falhou. A própria Jungaian o quebrou deliberadamente. E ainda é muito difícil. Porque sou assim. Opa está se esforçando tanto para me ensinar. Mesmo seu ato choroso foi um espetáculo para ser visto. O que está acontecendo? Não, pode ser porque você ainda está sem classe, então é normal falhar. Se sairmos para caçar, você vai melhorar.
ok? Ela não reagiu à palavra sem classe que eu coloquei. E podemos tentar de novo? Não, já é muito tarde. Vamos encerrar o dia. Tenho trabalho a fazer por enquanto. Vê você tem planos ou... Vê você está saindo com Lee Yeong-si. H hoje também. Park Yeong era uma mulher que Lee Ji tinha ligado a mim. Depois do que aconteceu naquele dia, Lee Ji me enviou uma pessoa que poderia atuar como um elo entre nós. Disseram-me que ela seria útil para mim de várias maneiras, mas isso era algo que eu ainda não tinha testemunhado. Até agora, tudo que eu tinha ouvido de Park Yeong eram histórias sobre a situação do grupo e assuntos internos. Enquanto eu estava debatendo sobre como responder, ouvi outra voz. Yeong-si. Você tem um minuto. Ah. Apenas me dê um momento, por favor. Park Yeong. Eu não sabia se o tempo dela era bom ou ruim. No entanto, vi que Jung-Ayan não mostrou muita reação. Ah. Vê você já tinha algo planejado. Eu não sabia. Não, eu não fiz nenhum arranjo para me encontrar com Yeong-si. Algo deve ter acontecido. Dá-nos licença, por favor. Assim. Jung-Ayan lentamente retirou-se de sua cadeira e então Park Yeong entrou. Não me lembrava de ter chamado por ela, então me perguntei por que ela havia me procurado. Eu podia sentir Jung-Ayan olhando para Park Yeong. Eu queria tirar vantagem de seu ciúme, mas não dessa maneira. Ayan, vejo você amanhã. Ah, sim. Assim que Jung-Ayan desapareceu de vista, Park Yeong sentou-se em silêncio. Aconteceu alguma coisa? Eu ouvi algo interessante. Como o quê? Como o fato de que da próxima vez que você for caçar, levará algumas pessoas aqui para acompanhá-lo. Sim, esta é correta. Se você não se importa que eu pergunte, eu poderia ser um deles? Ela foi bastante direta. Naturalmente, eu já tinha escaneado Park Yeong com meu Midze olho da mente, mas não havia nada particularmente notável no que se refere às habilidades dela, verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Park Yeong. Nome: Park Yeong. Título: nenhum. Você deve se esforçar um pouco mais. Idade: 27. Disposição: diplomata calculista. Classe: nenhum. Estatísticas: força: 10. Potencial de crescimento: heróico inferior. Agilidade: 11. Potencial de crescimento: raro superior. Vitalidade: 20. Potencial de crescimento: raro superior. Inteligência: 10. Potencial de crescimento: raro superior, resistência, 10. Potencial de crescimento, comum ou inferior. Sorte, 0,9. Potencial de crescimento, comum ou inferior. Mana, 0,0. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Visão geral. Este não é o momento para ficar desapontado com a falta de pessoas com estatísticas proeminentes ou características únicas. No geral, essa pessoa é bem equilibrada. Parece provável que ela possa crescer bem como lutadora corpo a corpo ou como uma classe de longo alcance, como arqueiro. Sua disposição era diplomata calculadora. Mesmo sem ler sobre seu status muito profundamente, eu poderia adivinhar que tipo de pessoa ela era. Observei-a por um tempo e disse, não sei. Eu recomendei a Yancy no começo, mas... Você é do tipo que prefere mulheres mais jovens. Eu poderia ser ainda melhor. Não é chato brincar com uma criança tão pequena? Independentemente de seus pensamentos sobre o assunto, esse não é o caso. Que tal você me dar uma chance? Acho que nosso relacionamento seria muito mais benéfico. Eu não tinha ideia de qual relacionamento ela estava falando. Ao que parece, parecia que ela tinha ouvido nossa conversa mais cedo. Park Yeong parecia acreditar que eu estava muito interessado em mulheres. Certamente, suas habilidades eram muito boas e seu potencial de crescimento também não parecia tão ruim. Se ela fosse capaz de se desenvolver e ficar mais forte, possivelmente seria útil, mas eu não era fã de sua disposição calculista. No entanto, ela deve pelo menos entender que todos os arranjos precisam ser recíprocos. Por que razão? Afinal, você precisa de alguém que possa lutar, certo? Graças a Deokiguchi e Yeong-si, a situação aqui mudou um pouco desde que você chegou. Há apenas um pequeno número de nós ainda esperando por Insung-si para nos ajudar. Este é um lugar onde as mulheres podem ser tão fortes quanto os homens, e podemos usar o sistema para aprimorar nossas habilidades físicas. Sim. Está correta.
Todo mundo tem medo dos monstros, mas cada vez mais pessoas estão começando a pensar que podem fazer algo a respeito. Eles estão se unindo para sair também. Do ponto de vista de Killiong-se, não pode ser uma coisa ruim ter mais pessoas capazes de lutar por si mesmas ao seu lado. Se a Yancy for capaz de retornar mais forte com habilidades especiais, então a situação irá certamente acelerar. Você faz parecer que estou dividindo todos em diferentes facções. Eu acertei o prego na cabeça. Não. Eu realmente não me importo com coisas assim. Jessie está ciente de que você está aqui? Ela provavelmente quer. Quem sabe o que Jessie está pensando? E o motivo pelo qual você está aqui para falar comigo é: achei que seria bom conversarmos. Eu não gosto do fato de que você só favorece aquela garota Jungayan, e se você se recusar a me aceitar, então eu não terei escolha a não ser esperar até a minha vez. Eu vejo de onde você está querendo chegar. O que você disse até agora foi razoável também. Eu acredito que podemos ser capazes de resolver algo assim que Sung se retornar. Vou tentar falar com ele sobre isso. No entanto, se Sung se decidir que é inviável, esta proposta pode ser rejeitada. Então, por favor, não tenha muitas esperanças. Só de ouvir você dizer isso é mais do que eu poderia esperar. Estou ansioso para cooperar com você, então. Da mesma maneira. Traço. Isso é hilário. Seriamente. SHH. Ouço. Ei. Havia vozes ao seu redor, mas ela não conseguia decifrar as palavras exatas. Em vez disso, ela estava mais preocupada com Killiong-opa. Yancy. O que você pensa sobre? Quero dizer. Não é nada. Você pode fazer uma pausa se estiver cansado. Você deve ter dificuldade em usar seu corpo dessa forma. Ufa. Trabalhar aqui não vai ser muito difícil para você? Desculpe. Olhe para você fingindo que não entende. Eu não. Ela pode não ter certeza do significado por trás de suas palavras, mas ela podia sentir sua hostilidade. Não foi aberto ou muito forte. No entanto, isso era algo com o qual ela estava extremamente familiarizada. Em retrospecto, era assim desde que ela era jovem. Comparada com suas duas irmãs, ela era muito mais tola, lenta e incompetente. Sua irmã mais velha sempre cuidou dela e sua segunda irmã era incrivelmente inteligente. Depois de tantos anos cuidando dela, a razão pela qual eles cortaram o contato com ela foi provavelmente porque ela era muito burra. Hugo. Algo cheira mal. Ela tem um gosto bastante único. Não é tão bonita. Finge que não tem a menor ideia. No final, ela é apenas uma raposa. SHH. Pare com isso. Ei, ela vai ouvir você. O que você vai fazer se ela correr para cá? Bem, vamos ver se ele sabe. Ele provavelmente já está cansado dela. Não faz sentido que ele esteja cansado dela? Suas mãos tremeram inconscientemente com essas palavras. Killiong-opa. Ele era a única pessoa com quem ela podia confiar em todo este lugar. Lembrando-se da maneira como eles deram as mãos antes, seu corpo começou a tremer. Cansado dela? Opa não a trataria assim. Ele era diferente. Sublinhado, meu coração está batendo forte. Sublinhado. Seu coração estava disparado como se fosse explodir. Sublinhado, você me lembra minha irmãzinha. O pensamento do que ela ouviu trouxe-lhe uma sutil sensação de prazer. Foi uma sensação desconhecida. Ela nunca se sentiu assim em sua vida. Seu coração estava batendo badum-badum em seu peito e suas pernas estavam inquietas. Era difícil para ela controlar suas emoções. Podemos nos encontrar de novo amanhã. Eles poderiam se encontrar novamente amanhã. Só os dois mais uma vez, eles podiam falar, e ela poderia agir de forma bonita com ele. Parecia que ela estava experimentando o mesmo calor que ela recebeu de sua família uma vez. Era viciante, como uma droga. A razão pela qual ela manteve sua classe e habilidade escondidas foi porque ela queria passar mais tempo com Killiong-opa. Seu coração torceu com a mentira, mas ela estava com medo das consequências se ele descobrisse. Enquanto ela olhava inconscientemente na direção de Killiong-opa e ignorava as vozes das pessoas ao seu redor. Oh meu! Você estava esperando? Park Yeon, que estava com seu opa um momento antes, apareceu. Regressor Instruction capítulo 15. Por que você parece tão inquieta? E isso é. Você é engraçada, garota.
Basta olhar para você fingindo o contrário. Você está incomodada pelo fato de que eu me encontrei com Kim Yong-se. Eu não sou assim, Yaeong-se. O negócio de Opa não tem nada a ver comigo. Sua expressão diz o contrário. Eu estou dizendo a verdade. Seriamente. Não me faça rir, sua vadia. Você acha que ninguém sabe o que está acontecendo nessa sua cabeça? Você parece lenta e estúpida, mas sua cabeça funciona bem. Quem diria que você pegaria um peixe tão grande antes mesmo de chegar aqui? Com um rosto assim, suas habilidades devem ser melhores do que eu pensava. Não entendo. Não, talvez ele seja aquele cujo gosto seja estranho. Você sabe, existem pessoas assim. Pessoas que estão interessadas apenas no tipo incompetente e estúpido. Ufa. Ela não conseguia entender totalmente as palavras de Park Hae-young. Está fazendo aquela cara de novo. Eu realmente não gosto disso. Eu sinto muito. De que é que está se sentindo muito? Você está fazendo papel de boba com todos aqui, independentemente. E não é isso. Eu acabei de... Você realmente acha que Kim Yong-se gosta de você? Você acha que ele se preocupa com você? E isso é... Não me entenda mal, sua vadia burra. É uma coisa boa você ter tanta sorte. Você simplesmente estava no lugar certo na hora certa para chamar a atenção dele. Você pode não ser capaz de ver, mas eu sei exatamente que tipo de pessoa ele é. Pessoas como Kim Yong-se não confia muito nos outros, para começar. Eles se cansam dos outros facilmente e os jogam fora quando não são mais necessários. O Opa não é assim. É. Isso é exatamente o que você quer acreditar. Porque está a seu favor. Mas o que posso fazer se você já se decidiu? Acho que estou certa. Pode ficar tudo bem por enquanto, mas as coisas vão mudar em breve. Do meu ponto de vista, você é um tanto chata, do tipo de quem se enjoa facilmente. Ufa! Ninguém nunca te disse isso antes. Jung-yeon mordeu os lábios com força. Ela se sentiu tão confusa. Seu rosto estava quente. Ela queria gritar do que você está falando e argumentar contra o absurdo de Park Hae-young, mas as palavras fugiram dela. No entanto, seu corpo continuou tremendo. Eu não acho que eu já vi você fazer uma cara assim antes. Você está louca. Devo ter acertado em cheio. Você sempre foi abandonada pelas pessoas ao seu redor, não é? Não. Não. Está escrito em seu rosto. Se não, você sempre tem coisas arrancadas de você. De qualquer maneira, você é simplesmente patética. Você realmente acredita que sempre será a primeira prioridade dele? O que você acha que vai acontecer lá fora quando você não estiver prestando atenção? O rosto de Park Hae-young lentamente se aproximou. Em pouco tempo, Jung-yeon ouviu um sussurro fraco perto de seu ouvido que a fez exclamar inconscientemente. Kim Yong-se. É melhor do que eu pensava. N não minta para mim. Oh, você caiu. Os olhos de Jung-yeon se encheram de lágrimas. Ela queria dizer algo para negar Park Hae-young, mas se sentiu sufocada. Esta mulher estava certa. Ela havia sido abandonada por seus pais e irmãs mais velhas. Todos os seus entes queridos e os amigos que estiveram com ela por tanto tempo se afastaram dela. Talvez ela realmente fosse o tipo de pessoa de quem os outros se cansavam. Ela sempre cometeu erros e teve problemas para falar direito. Ser intimidada havia se tornado parte de sua rotina diária, então era mais conveniente para ela ficar sozinha. Ainda. Não, opa. Seu opa não era assim. Ele não era nem um pouco parecido com os outros. Sua própria natureza era diferente de todas as outras que ela conheceu antes. Ele disse que ela era como um membro da família para ele. Que ela o lembrava de sua irmã mais nova, e ele queria cuidar dela. Ele estava sempre preocupado com ela e cuidando dela todos os dias. Deok-gu-si também disse isso a ela. Todos os dias, seu opa dizia a ela que ele se importava com ela. Ele estava sempre apoiando, dizendo que ela poderia fazer melhor, mesmo que cometesse um erro. Mesmo quando ela fazia perguntas tolas, ele sorria e respondia com paciência. E isso não pode ser verdade. Eu acho que é isso que você está esperando. Vou ser honesta com você. É provável que o que estou dizendo aconteça. Vou te dar um aviso, Dong-saen. Se você quer ganhar alguma coisa com seu relacionamento atual, é melhor tirar isso rapidamente antes de ser descartada. Caso contrário, tudo será arrancado de suas mãos. Prepare com isso. O opa não iria. Que irritante.
A boca de Park Hae-young se curvou em um sorriso e, ao mesmo tempo, Jung Ga-yeon sentiu uma pressão em seus ombros. Ela foi empurrada para baixo. Jung Ga-yeon caiu de bunda. Ela olhou para cima, mas tudo que ela podia ver eram as costas de Park Hae-young, que já estava se afastando. Ao mesmo tempo, vozes chegaram de todos os lados. Bem feito para ela. O que acabou de acontecer? De qualquer forma, parece que nossa puta ingênua será abandonada em breve. Pare com isso. Ei, ela vai ouvir você. Parar o quê? Você não ouviu o que aconteceu? Em breve, ela estará sozinha novamente. A quem ela vai se agarrar então? Ah, acho que não há mais ninguém que possa competir por ela. Teria sido melhor para ela apenas ficar com seu Kousi. Ela deveria saber disso. É por isso que ela está sozinha. O que ela vai fazer agora que está sozinha? Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Não havia nenhuma maneira de Opa abandoná-la. Não havia nenhuma maneira de seu Opa, que havia dito que sempre estaria com ela, a abandonaria assim. De jeito nenhum Opa, que disse que ela era como um membro da família para ele, a abandonaria. Bem, é realmente esse o caso. Mas a voz de Park Hae-young ressoou em seus ouvidos. Isso não é verdade. O que é que foi isso? Agora mesmo. Ela acabou de gritar. Ela deve estar com muita raiva. É hora de sua verdadeira natureza aparecer. TSK. Isso não pode ser verdade. Opa nunca simplesmente abandonaria. Opa era diferente dos outros. Ele sempre foi caloroso e gentil. Suas irmãs também abandonaram você. Ele não. Não, seus pais também abandonaram você. Ele não é assim. Opa é diferente. Opa é diferente. Certamente, ele era diferente. Foi muito difícil acalmar seu coração. Ela sentia que não conseguia respirar. Ela estava com falta de ar e sua mente ficou em branco. Lágrimas brotaram de seus olhos, mas não escorreram por suas bochechas. Ela ouviu pessoas rindo. O som não a incomodava mais. Teria que ser algo ainda pior para perturbá-la. Seus passos foram em direção a onde seu Opa tinha estado. Espere um minuto, ok? Há algo que quero descobrir primeiro, então te encontro depois. Apóstrofo. Ela tinha certeza de que ele se encontraria com ela. Jung Ga-yeon sentiu que precisava ver seu rosto para se acalmar. Enquanto ela se apressava freneticamente, ela ouviu uma voz distante. Era Lee Ji. Por favor, reúnam-se por um momento, todos. Sim. Quando Sung-si, Deokgu-si e Ki-young-si partirem amanhã, eles planejam recrutar alguém para ir com eles. Acredito que Sung-si fornecerá mais detalhes, e a pessoa indicada hoje também deve se preparar. Agora que ela pensou nisso, ela ouviu que eles iriam sair juntos. Naturalmente, isso significava que ela poderia ficar com ele um pouco mais. Jung Ga-yeon não sabia por que ela havia se esquecido disso. Agora havia mais tempo para ela ficar ao lado de Ki-young-opa. Isso é um alívio. Quando ela se virou para olhar mais de perto, ela viu Kim Sung, Park Deokgu e Ki-young-opa se aproximando juntos por trás de Lee Ji. Opa! Ele tinha uma expressão séria que diferia de seu comportamento usual, mas vê-lo-a fazia se sentir mais calma. Seu coração bateu badum-badum, mas ela não tinha dor de cabeça nem tontura. Os persistentes sentimentos de frustração desapareceram apenas por fazer contato visual com ele. Embora ela não entendesse por quê, seu rosto ficou vermelho. Ele me viu. Ele estava definitivamente olhando na direção dela. Assim que a conversa cessou, Kim Sung começou a falar baixinho. Peço desculpas por trazer vocês aqui enquanto estão todos tão ocupados. Tenho certeza de que vocês estão cientes de que está se tornando cada vez mais difícil sobreviver neste local. As comidas estão diminuindo a cada dia, e o número de sobreviventes que se juntam a nós continua aumentando. Temos comida e água potável coletadas desde o ponto de partida, mas não é o suficiente. Acreditamos que precisamos ampliar nosso leque. Ah! Precisamos de mais pessoas que possam lutar. Claro, eu sei que vocês estão com medo dos monstros. Alguns de vocês não estão acostumados a lutar, e outros podem não querer deixar este lugar. Mas, por enquanto, vocês precisam agir. Eu não quero azarar, mas se isso não acontecer, no longo prazo todos nós sofreremos. Então, decidimos que é o melhor tirar cada um de vocês um por um. Depois que Kim Sung falou, Ki-young-opa deu um passo à frente.
Kilong-se. Sim. Eu entendo que vocês estão medo. No entanto, existem algumas coisas que só podem ser obtidas lutando. Como vocês sabem, não é como a Terra que conhecíamos. Tenho certeza de que todos reconhecem o que a janela de status, os atributos do sistema e a classe significam. Chama. Chamas subiram da palma de sua mão. Os olhos das pessoas ao redor de Jungaian se arregalaram. Eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas minha janela de status informa que minha classe é mago. Ainda não tenho muita magia com o que trabalhar, mas não sou diferente de vocês. Eu estava com medo dos monstros, então fugi e me escondi porque não queria encontrá-los. No início, foi apenas por sorte, mas vocês podem ter sucesso se colocar seu medo de lado e lutar. Quando o grupo fica mais forte, todos nós ficamos mais fortes e, eventualmente, seremos capazes de deixar este lugar. Precisamos tomar a iniciativa. Por enquanto, vamos escolher algumas pessoas para ir exemplo. Ayansi. Ah. E Aeongsi. Sim. Estou ansiosa para trabalhar com você. Vou levar esses duas comigo por enquanto. Uma vez que elas atingem um certo nível, nós nos reagruparemos e levaremos a próxima pessoa. Vocês têm alguma pergunta? Eu agradeceria se você pudesse explicar quais são os critérios. Para aliviar sua ansiedade, o critério de seleção é aleatório. Em vez disso, iremos caçar sozinhos. Não vou impedi-lo de fazer isso, mas não posso recomendar. O burburinho da multidão ficou mais alto, mas Jungaian não conseguia mais ouvir suas. Em vez disso, seus olhos estavam fixos em Park Yeong. Ela sabia que outras pessoas iriam com ela, mas ela não esperava que fosse aquela mulher. Parabéns, Unni. Não se machuque. Yoon Sung-si, Kilong-si e Deukegu-si estarão conosco, então provavelmente vai ficar tudo bem. É um pouco assustador, mas precisamos superar isso. É melhor se tivermos mais pessoas que podem lutar. Jungaian não tinha inveja do fato de Park Yeong estar cercado por pessoas que a parabenizavam. No entanto, ela se sentiu estranha por algum motivo. Não a leve. Quando ela rapidamente olhou para a plataforma mais uma vez, ela viu que Opa também estava olhando para Park Yeong. Havia um leve sorriso em seus lábios. A voz que ela tinha ouvido antes ressoou em seus ouvidos e sua respiração tornou-se instável. Ele é do tipo que se cansa facilmente dos outros. Park Yeong correu para a plataforma e começou a apertar as mãos dos outros. Você vai ser jogada fora. Para tê-lo tirado de você. Suas irmãs também deixaram você. Seus pais também. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Apóstrofo. Você vai acabar. Pare. Jogada fora. Odiada. Naquele momento, Kilong-opa segurou as mãos de Park Yeong. Algo desabou dentro de Jungaian. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.